Oi pessoal, tudo bem? Vamos hoje então abordar o tema 7 de setembro, onde o individual e o social se tocam. Já antecipo aqui a ideia de que, na verdade, este vídeo não é um vídeo político no sentido, de incentivar ou não pessoas a participarem do movimento que haverá daqui a alguns dias, mas um vídeo através do qual pretendo usar este fato específico como um elemento de uma interpretação mais geral acerca de determinadas questões. Ou seja, eu vou usar isso como um meio específico para uma explicação mais geral. E esta ideia me veio após ler uma publicação no Instagram de um amigo meu, tá? Inclusive ele é inscrito aqui do canal, talvez ele veja o vídeo e irá entender aí as questões e tal, né? Vai se ver aí dentro, por assim dizer, mas não vou citar ele aqui porque eu não sei, né, se quer ser exposto ou não. E este amigo, ele postou o seguinte, mais ou menos isso, tá? Vou resumir para vocês. Que, na verdade, essa questão política, né, ele, na verdade, a desprezava toda a questão política, porque, na verdade, quando a gente olha a nossa vida, a gente percebe que nós estamos muitas vezes ruins economicamente, não temos tempo para investir nas nossas questões, não temos, por assim dizer, meios efetivos, né, seja de educação, de trabalho, né, meios em geral. E em função disso, ou seja, dessa escassez interna à nossa própria vida, não teríamos, por conseguinte, tempo para essas outras questões políticas e, portanto, é uma enganação a questão de simplesmente participarmos de coisas de interesse, entre aspas, geral, porque se não temos nem o que é nosso, digamos assim, né, por que a gente teria que fazer algo mais geral? Né? Porque, na verdade, estaríamos deixando de investir na nossa própria vida, né, para fazer algo de um interesse que às vezes não é nosso e que não vai ter um retorno imediato, por assim dizer, para a nossa própria vida. Então, basicamente isso assim, é o que ele colocou. Então, eu vou fazer aqui uma pequena crítica, tá? Eu não vou considerar isso como um ataque, longe disso, porque na verdade eu concordo parcialmente com ele, né? Mas apenas vou pôr o outro ponto, ou expor o outro ponto, através do qual, então, pretendo explicar aí o porquê que, na verdade, mesmo quando as pessoas participam de algo de interesses gerais, entre aspas, ou de coisas sociais, também entre aspas, porque esse termo pode denotar muitas coisas, né? Mas digamos aí, movimentos ou movimentações sociais, etc., elas, na verdade, ainda assim estão fazendo algo de interesse próprio. Tá? Então, essa é a questão que eu pretendo explicar aqui e, por conseguinte, vou ter que discordar parcialmente dele, porque na verdade, para mim, né, o segundo que eu venho pensado aí, segundo aquilo que eu venho propondo também enquanto filosofia egóica, vai conceber essa questão de uma outra maneira. Então, eu vou explicar um pouquinho dela aqui, até porque esse ponto é bem interessante, né? Porque quando a gente pensa então em algo egóico, né, já vai remeter a algo egoísta. Então, portanto, as pessoas, né, supostamente, pode-se pensar em cima desse conceito seguinte, que então a pessoa deve se fechar completamente em si mesma e não se importar com mais nada, certo? O termo poderia remeter a isso, mas o que eu vou mostrar aqui é que não é bem isso, né? E então esse exemplo aí deste amigo meu, dessa exposição dele, vai justamente de encontro a essa explicação. Então vou aproveitar esses fatos aí, juntamente com essa questão do 7 de setembro, porque por trás, então, vocês podem ir pensando, né, ter essa questão do 7 de setembro, tanto no seu sentido atual, quanto no sentido lá da independência também do Brasil, em 1822, certo? Que é justamente essa data representa isso, né? Para quem não sabe, né, o 7 de setembro é a declaração da independência do Brasil de 1822, então essa data permaneceu, de certa forma, aí
continuada, né, através da cultura, através dos feriados e daí em diante. Mas então vocês podem ir pensando nessa questão aí dessas movimentações sociais e tal como um pano de fundo, né? Então o 7 de setembro está aqui para representar isto. Enquanto, por outro lado, tem essa questão que seria uma reinterpretação dessa exposição do meu amigo, que eu vou então usá-la, por sua vez, para adentrar esse tema aí, que é onde o individual e o social se tocam. E que mesmo a posição dele, que seria uma posição de um individualismo extremado, e que corrobora em parte sim uma filosofia egóica. Então ele não está errado nesse ponto, certo? Porque ele reconhece os próprios interesses e vai fazer coisas em prol dos próprios interesses. Então, digamos que ele inclusive, nesse sentido, ele é mais realista que a maioria das pessoas. E nesse sentido, eu concordo com ele. Na verdade, realmente, a gente tem que buscar o aprimoramento próprio em primeiro lugar. As outras coisas serão consequência disso. E se todo mundo, de fato, pensasse como ele, quem sabe, né, teríamos até um meio cultural aí, até mesmo a sociedade, em termos econômicos, etc., mais abundante, talvez, né, do que as pessoas quando elas querem ficar buscando espectros generalistas que não significam nada, e grande parte da política de fato é isso, e que, portanto, deixam de tornar a si mesmas melhores a cada dia, digamos assim, né? E então acabam não tendo nada que dar para o próprio mundo, né? Então muitas das pessoas se perdem nesse meio, né? Porque querem buscar algo muito geral, querem se imiscuir em uma ideologia, em um grupo, em algo político, etc. E nesse meio tempo, elas mesmas não melhorando a si próprias, digamos assim, acabam não tendo que dar para o grupo ou para a sociedade algo efetivo e, portanto, elas mesmas acabam se contradizendo, né, no geral, porque se você quer ajudar o grupo, ou social, ou coletivo daí em diante, mas não tem nada dentro de si, então você não vai ajudar com nada. Né? Essa é a verdade. Vai ser só uma massa de manobra aí dentro, por assim dizer. Mas então, como vocês veem, eu concordo com ele parcialmente. Porém, por outro lado, o que acontece de fato? Tá? Então vamos para o primeiro ponto aqui. Então eu considero a visão dele uma visão da pura conservação e expansão dos próprios meios, certo? Que tem o seu quê de realidade, de realista aí, como eu julguei anteriormente. Então eu não a descarto, eu só descarto parcialmente. Porque eu acho que de fato os indivíduos têm que pensar primeiro, né, em si mesmo, digamos assim, em como eles vão acumular entre aspas, um próprio poder, digamos assim, né? Mas como eles vão, obviamente, continuarem mais saudáveis por um lado, certo? A alimentação, exercício, as coisas são muito importantes. Quando a gente vê tudo isso tem a ver com a conservação do eu, né? Do próprio corpo, eu no sentido do corpo, né? Total, não só do eu no sentido cartesiano, digamos assim, uma coisa mental abstrata, não, do eu como um corpo inteiro, né? Bem como a questão de uma educação cada vez mais aprofundada, então, né, toda a questão da leitura, do aprofundamento intelectual e daí em diante, certo? Então, quando a gente percebe, né, os indivíduos só conseguem destacar-se do grupo, isso tem tudo a ver com o último tema que eu estava falando, inclusive, né, que é um homem na multidão de eunucos. Né? Então, a gente só consegue, de fato, um destaque inicialmente como um aprofundamento em si mesmo, ou a partir de um aprofundamento em si mesmo. Sem isso, você pode até ter um destaque aí, uma fama, etc, né, outra coisa assim, até porque vemos muitos artistas ou personalidades muitas vezes supérfluas e que mesmo assim se destacam, né? Então essas coisas que eu estou falando, elas não são necessariamente para a pura busca de uma fama, né? Seria uma busca de algo interior mais profundo mesmo. Então não descarto este individualismo dele em certo aspecto. Porém, o que eu trago aqui então é a razão disso, ou seja, dessa pura visão de conservação e expansão dos próximos meios, dela não se sustentar completamente. Tá? Então, o que eu pretendo aqui é mostrar a seguir isso. E por que ela não se sustenta, então? Então, primeiro, vamos ver aqui o que são essas questões sociais, entre aspas, tá? Para responder, então, essa pergunta. Onde o individual e o social se tocam? Então, primeiro ponto aqui que eu pus. No fundo, as questões mais importantes não são, de fato, as sociais, segundo esse próprio amigo pensaria também, né? Porquanto estas são
apenas expansões de algo mais fundamental. Ou seja, por que as questões sociais elas não são mais importantes? Porque elas já são a consequência de algo. Certo? Elas já são a consequência das ações, ou das somatórias, ou das interseções das ações individuais em geral. Ou seja, o verdadeiro fundamento está nessas ações individuais, né? Não no social. Então não adianta você buscar tudo lá, né, que você não vai encontrar. Então, de fato, a importância maior está no indivíduo, né? Em função disso. Porque ele é o cerne das coisas, ele é o que faz essas expansões de algo mais fundamental até se chegar no social. Em si mesmas, ou seja, essas próprias ações sociais, elas não têm sentido nenhum. Ou seja, isoladas sozinhas, elas não têm sentido. O sentido delas só advém a partir das valorações subjetivas individuais e do resultado das mesmas sobre as vidas particulares. Ou seja, se a gente só pega os fatos isolados sociais, eles não têm de fato sentido nenhum. Certo? Eles só ganham sentido quando a gente coloca um sujeito com determinada história, com determinadas ambições, determinados posicionamentos, determinadas perspectivas, e então elas ganham sentido. Isso significa que elas, por esse fato, também não podem ser as coisas mais importantes, porque então a importância advém da própria valoração individual e do resultado das mesmas sobre as vidas particulares. Então, também essas questões sociais, elas ganham também o seu devido valor quando conseguimos conceber os efeitos delas sobre os indivíduos. Então, por isso também, quando a gente desvincula isso, né, dos efeitos sobre os indivíduos, ou seja, os efeitos reais, elas também perdem sentido. Apesar disso, muito da balança do conhecimento atual é mais pesada para o lado social. O resultado disso são abstrações vazias e ideologias cujo resultado sobre a vida individual é, em geral, incerto e desastroso. Então aqui eu só faço um pequeno adendo, né, para mostrar que, de fato, partes das coisas que a gente tem aqui como um resultado desastroso na sociedade atual, em termos políticos mesmo, advém justamente desse peso maior social deslocado da realidade individual. Então, até aí, estou, digamos que, concordando com este amigo meu. Obviamente, ele não escreveu isso aqui, né? Isso aqui já já sou eu pensando nessas questões. Mas acredito que ele concordaria até aqui. E então, o próximo passo, o social, entre aspas, né? Por que eu estou pondo social entre aspas? Porque eu já quero que vocês reinterpretem essa palavra de outra forma. Então, ela já não está sendo posta aí segundo, por exemplo, a sociologia vigente, daí em diante. Então, eu já estou querendo que vocês suspendam as interpretações que vocês têm dela para então a gente adentrar em outra interpretação que eu vou expor a seguir. O social, entre aspas, enquanto interseção dos interesses. Aqui sim eu já dou uma primeira definição. Interseção dos interesses. Tudo é um meio para as necessidades e satisfações egóicas. A apropriação da linguagem, dos bens, das relações, dos meios estéticos, etc. Assim, o social será tanto mais procurado na medida em que afeta aqueles interesses e suas dependências. Então aqui eu começo a primeira... Na verdade, o primeiro deslocamento daquela perspectiva puramente individualista daquele amigo. Tá? Ou seja, recapitulando aqui, o social enquanto interseção dos interesses. Tudo é um meio para necessidades e satisfações egóicas. Aqui, nessa afirmação, tudo é um meio para as necessidades e satisfações egóicas. Já trago aqui um pouco mais, né, da questão da filosofia egóica que venho construindo. Mas, então, junto isso com a questão da interseção dos interesses. Ou seja, o social, aquilo que a gente chama de social, ele não é mais do que esta interseção dos interesses, ou seja, onde os interesses individuais estão combinando algo em comum. Certo? Porque fora disso aí, você nem pode dizer que existe algo social, não existe talvez um nada. Né? Certo? Você só tem o social combinado, digamos assim, no meio da interseção dos interesses. Se algo que existe por aí não interessa a ninguém, né, a nenhum indivíduo,
ou pelo menos a nenhum grupo de indivíduos que vão fazer essa interseção, nem podemos dizer que se trata de um fenômeno, entre aspas, social. Certo? Por exemplo, se existe uma estrela aí que ninguém encontrou ainda no universo, certo? Você não pode falar que aquilo ali é um fenômeno social, obviamente. Por quê? Não é. Que ele não parte de uma interseção de interesse dos indivíduos, de nenhum indivíduo. Assim, aquilo lá simplesmente existe isoladamente. Certo? Então não faz nenhum sentido a gente chamar isso de social. Né? Por exemplo. E de fato, tudo que a gente tem na sociedade como social, como vocês vão ver aqui mais para frente, ou que tem uma influência do social, por exemplo, que eu vou destacar a seguir: economia, Estado, direito, linguagem, costume, mercado sexual e daí em diante, né? Que são fenômenos que perpassam o social, eles não são o social em si, mas são fenômenos que estão interligados aí com isso. Mas todos eles, como a gente vai poder ver, eles são fruto de uma interseção dos interesses. Certo? A própria economia mesmo é mais clara onde isso acontece de um modo muito mais óbvio, digamos assim. Onde essa interseção de interesse dá o tempo inteiro. Por quê? Porque é alguém valorando outra coisa e trocando aquilo através desses meios de troca de valor mesmo, certo? Ou seja, troca também de interesse. O valor e o interesse eles estão juntos, digamos assim, né? Você está interessado numa troca, você valora algo e, portanto, tem interesse nela e daí em diante. Ou tem um interesse, logo valora, né? A gente pode ir pensando aí quem vem antes, né? Mas não é o assunto aqui. O assunto é que tudo, então, né, pode, para o ser humano, ser um meio para as suas satisfações egóicas, ou seja, satisfações do seu corpo como um todo, né, do seu eu, do seu ego e daí em diante. E aquilo que a gente chama de social, então, seria a interseção dessas necessidades, dessas satisfações, atrás das quais as pessoas percorrem e que elas têm que se usar uma das outras, e dos interesses uma das outras, e dos valores uma das outras, para que elas próprias se ergam enquanto indivíduos. Certo? Ou seja, você só tem a sua casa ali com tudo por causa da divisão do trabalho e por causa, então, das outras pessoas que, no meio dessa divisão do trabalho, elas possuem determinados interesses, né? O interesse de ganhar dinheiro, o interesse de trabalhar, o interesse de fornecer um produto e daí em diante. E por isso é que você tem a sua casa completa aí com todos os seus elementos. Né? Mas cada um desses elementos a gente pode facilmente percebê-los como frutos de determinados interesses, seja o interesse de quem produz ou seja de quem adquire. E nesse sentido, então, de fato, né, esses meios aí que são meios econômicos, mas que estão no meio desta cadeia de elementos que chamamos sociais, eles, então, são frutos dessas necessidades e satisfações egóicas. Certo? Então, com esse exemplo, acho que fica mais fácil a exposição dessa frase. E ainda coloco outros exemplos. Apropriação da linguagem, dos bens, das relações, meio estético. Aqui eu até frisei nessa questão da apropriação da linguagem, porque às vezes a gente pensa a linguagem como um fenômeno social isolado também que existe per si. Né? Digamos que por aí, como se fosse no mundo das ideias. Solto. Mas, na verdade, a própria linguagem, se a gente pensar bem, ela é apropriada pelos indivíduos. Ela é um meio para os indivíduos. Né? Em primeiro lugar, como um meio de se comunicar. Então, se não existe essa necessidade individual de comunicação, nem existiria a linguagem. Certo? Então, a própria linguagem ela é apropriada por uma necessidade do indivíduo. Então, se você tira o indivíduo e deixa só a linguagem, ela também acontece a mesma coisa que eu falei que acontece com esse fenômeno entre aspas social. Ou seja, ele não tem sentido nenhum. Não tem como você pensar a linguagem sem a apropriação individual. Então, na verdade, a necessidade da apropriação individual com fins de comunicação ou com fins estéticos e daí em diante é que é a própria condição mesma para a existência da linguagem. Então, a linguagem não está destacada dos indivíduos, digamos assim, né? Mas isso, inclusive, pode ser um assunto para um outro vídeo, né? Que é bem denso, assim. E aí eu completo no fim. Assim, o social será tanto mais procurado na medida em que afeta aqueles interesses e suas dependências. Ou seja, aqui sim eu já começo a adentrar o ponto que eu queria para começar aí esta discordância, entre aspas, com o meu amigo. Tá?
Ou seja, assim, o social, entre aspas, porque eu já estou reinterpretando ele segundo uma nova conceituação, será tanto mais procurado, ou seja, essas questões, né, que nesse social encontra então interseção dos interesses. Então, essa interseção de interesse de duas ou mais pessoas será tanto mais procurada na medida em que afeta os próprios interesses e suas dependências. Ou seja, na medida em que essa interseção aí ela está desequilibrando alguma coisa, ela está afetando os próprios indivíduos, digamos assim, né, maléfica ou benevolamente, certo? Os indivíduos irão ou procurar mais afetar essa interseção ou menos, sendo, por exemplo, a política um meio disso, certo? Ou seja, como afetar essa interseção dos interesses que a gente chama, então, entre aspas, de social, certo? Como, digamos assim, mandar naquilo, ou como manipular aquilo, como afetar aquilo, tudo isso são meios que a política, por exemplo, vai tentar, vai adentrar, digamos assim, certo? Mas a política eu pretendo falar um pouco mais dela com essa relação num próximo vídeo, tá? Que eu já preparei também e tem tudo a ver com esse tema aqui. Mas por enquanto vamos ficar então nos pontos que vão exemplificar melhor o que eu estou pretendendo expor. É o seguinte, ó. Então, esse social será tanto mais procurado na medida em que afeta aqueles interesses, né? E suas dependências. Então, alguns pontos onde o individual e o social se tocam são, portanto, os seguintes. Aí eu elenquei aqui alguns deles. Antes disso, porém, antes de entrar neles, o que eu quero, então, pontuar aí para fazer a divisão entre a minha opinião e a do meu amigo? Por que o indivíduo ele não consegue ficar, a partir de toda essa exposição em minha, por que ele não consegue apenas ficar, então, naquele primeiro ponto que eu elenquei, que eu disse que seria o ponto desse amigo, que é a pura visão da conservação e expansão dos próprios meios? Por que os indivíduos eles não conseguem ficar apenas ali? E por que então que essas questões sociais, entre as, seja o 7 de setembro, então aí o exemplo, né, ou qualquer outra, né, vão fazer parte dos interesses também individuais, digamos assim? Por quê? Porque, como se trata da interseção dos interesses, essas coisas sociais, e como elas vão afetar, muitas vezes, ou mais indireta ou diretamente os indivíduos, na verdade, quando eles estão buscando essas coisas, eles não estão buscando, como eles pensam, por um ideal superior, por um ideal, ou mesmo por um altruísmo, por um coletivismo. Não, nada disso. Eles estão procurando, consciente ou inconscientemente, porque aquilo está afetando ou poderá, enquanto potência, né, para falar aristotelicamente, poderá afetar enquanto potência as suas próprias vidas, seus próprios interesses, as suas próprias individualidades. Por exemplo, se vocês querem uma coisa mais óbvia do que uma guerra armada, né, ela é algo que muitas vezes é posta enquanto uma ideia muito ideológica, assim, abstrata e tal, no sentido de que, de fato, você pode convencer cegamente as pessoas à guerra. Mas também, por outro lado, ela tem um quê realista que faz com que os indivíduos possam entrar nela. Ou seja, a própria conservação da própria vida. A conservação do corpo. Por quê? Porque se o outro Estado, o outro povo, etc., pode ganhar a guerra, ninguém sabe o que ele vai fazer. Pode, por exemplo, entrar e matar todo um povo, como já aconteceu ao longo de toda a história, né? Ou seja, o que está em jogo ali é a conservação da sua própria vida, ainda que possa ser camuflado com ideais abstratos de poder, de política, de ideais ideológicos, ideais ideológicos. Parece uma redundância. Mas enfim, questões ideológicas pode, né, então a guerra pode ser camuflada tudo isso, mas ela também pode ter um quê ali que está ligado à conservação da própria vida, porque você pode morrer ali no meio, certo? Então nesse caso será então que o indivíduo não deve se preocupar com isso, sendo que ele que podem jogar uma bomba atômica na cidade dele, certo? Então, claro, estou dando só esse exemplo um pouco mais asseverado, digamos assim, né? Para vocês terem a noção de que, na verdade,
mesmo quando o indivíduo entra em determinadas causas, ele, na maioria das vezes, está também ainda voltado a interesses próprios. Tá? Mas então vou mostrar aqui os pontos que eu elenquei onde o individual e o social, que é o título do vídeo, se tocam. Demonstrando então por que essa preocupação não seria tão vã, certo? As pessoas que vão para determinado protesto, etc., não seria uma preocupação tão vã. Apesar de eu mesmo não ser uma pessoa, né, politicamente engajada e tal, né, mas aqui eu estou querendo dar uma questão, uma fundamentação teórica para esta questão que perpassa tanto a política quanto a questão da ação humana mesmo, né? Bem como através disso consigo exemplificar algumas coisas que eu penso aí dentro de uma filosofia egóica. Então, alguns pontos onde o indivíduo e o social se tocam. Primeiro, a economia. Então, um dos exemplos que eu trouxe é, por exemplo, a impressão de moeda gera inflação, e assim mesmo aquele que almeja apenas acumular individualmente será afetado pelas ações tomadas por outros entes, no caso o Banco Central. As próprias moedas também, por exemplo, elas não são criadas por você mesmo, ou seja, pelo indivíduo. Né? Como elas são meios de troca, elas também são afetadas por aqueles ou que criam ou que as emitem, digamos assim, certo? E é por isso que, para, por exemplo, o Bitcoin, a gente vai ter um tipo, a gente não vai ter uma inflação tal como existe na moeda de curso centralizado, né? Então vai ser algo diferente e que não é criado necessariamente pelo indivíduo em si. Ou seja, não é você que está fazendo aquilo. Assim como você não é o dono do banco. Assim como você não é o dono do Banco Central. E, portanto, você, por não ser o dono dele, certo? Você pode ser afetado por políticas negativas que ele venha a infligir sobre a moeda. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui da impressão desenfreada de moeda, né? A moda keynesiana, como a gente sabe, que gera inflação. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ele, por exemplo, esse amigo meu expôs que ele quer trabalhar e juntar dinheiro. Né? Isso é muito mais importante do que ir para um determinado protesto ou fazer algo, né, político, ou defender alguma causa e daí em diante. Tudo bem, eu concordo com ele que isso é mais importante mesmo. Mas isso não necessariamente exclui outra coisa. Por que não? Porque, por exemplo, com uma emissão desenfreada de moeda do próprio Banco Central, todo o trabalho que ele fez individualmente pode ser desvalorizado ou até mesmo aniquilado por uma ação de outrem, certo? Ou seja, então muitas vezes a gente acha que vai fazer algo puramente, né, para nós, mas isso aí, como depende, tem uma dependência de outras coisas, pode ser completamente afetado. Certo? Então, na verdade, no nosso mundo, principalmente, né, hoje em dia, nosso mundo quer dizer hoje em dia, a questão da economia ela tá muito, ela gerou muitas dependências. Por quê? Porque você tem uma pessoa para emitir a moeda, aí você tem a competição entre os países, aí você tem as moedas digitais, aí você entende? É muita coisa afetando a economia simultaneamente, né? As especulações e daí em diante. Então é muita coisa junta, certo? De modo que, então, você pensar o seu trabalho apenas isoladamente, completamente isolado, ele não vai fazer com que, mesmo que você consiga acumular aquilo ali, amanhã você não perca tudo aquilo por uma tomada de decisão político-econômica errada de outros grupos. Certo? Ou, por exemplo, no caso do Collor, né, que já teve há décadas atrás aí no Brasil. Imagina só, né? Então, pelo pensamento dele, desse amigo meu, ele poderia trabalhar a vida inteira só pensando em si mesmo, individualmente. Certo? Só que, imagina aí, entra um político tipo Collor, vai lá e rouba a poupança de todo mundo. Então, imagina todo o seu pensamento voltar para você mesmo, né? Que é o certo mesmo, né? Você tem que trabalhar e acumular para você ter uma velhice boa, etc. Ele não está errado nisso. Mas tudo que você fez para si mesmo pode ser terminado de um dia para o outro em função de
das decisões de outra pessoa. Então imaginem só. Então, e com isso eu nem estou falando que ele não deva pensar desse jeito, puramente voltado para si mesmo, né? Pode ser uma decisão dele. O que eu estou querendo explicar aqui não é que eu quero que os indivíduos decidam se eles vão participar de coisa ou não, etc. O que eu estou querendo mostrar aqui é, como eu disse, uma base teórica para mostrar que, na verdade, essas ações que parecem algo muito geral, na verdade elas estão voltadas para interesses próprios e, de fato, esses próprios interesses eles podem ser completamente afetados pela ação alheia. E é por isso que não tem como você pensar os indivíduos apenas separadamente e você pensar o indivíduo apenas como um acumulador para si mesmo que não vai nunca interferir no resto das coisas. Certo? Por quê? Porque a sua própria satisfação, suas próprias necessidades, seu próprio bem-estar, ele pode ser de um dia para o outro afetado por outros. Não é? É uma questão do poder, né? Da dinâmica de poder, ela pode ser desequilibrada, afetada e daí em diante. Então, por isso que é compreensível a ação dos indivíduos que, juntando-se, se esforçam para destruir determinadas leis, ou passar determinadas leis, ou diminuir o Estado, ou aumentar o Estado, enfim, seja qual lado for e qual tipo de política, certo? Então, acho que vocês entenderam, né? Essa questão da economia. O outro ponto, Estado e direito. Com uma lei, o Estado pode tomar sua propriedade, etc. Eu posso usar aqui de novo o caso do Collor mesmo, né? Mas poderia ser em outra questão. Então, a gente, né, mais uma vez, se a gente pensar, não, então eu sozinho só vou fazer as coisas completamente voltadas para mim e essa coisa do social, da política, etc. E da economia, eu quero que... Eu não estou nem aí mais para isso, né? Só que, mais uma vez, né? O Estado, através do próprio direito, né, ele pode passar leis, etc., que vão diminuir sua propriedade. E é de fato o que já ocorre já, mesmo. Né? E muitas vezes pela omissão dos próprios indivíduos que não se opuseram a essa expansão estatal, então o Estado chegou nesse tamanho gigantesco que está hoje. Muitas vezes por isso. Então o individualismo extremado, digamos assim, de não pensar em mais nada, não necessariamente ele é o oposto do estatismo. Ou melhor dizendo, ele não necessariamente é o que refreia o estatismo. Né? Porque o estatismo ele pode se usar disso justamente para ir crescendo. Então, este individualismo, uma conservação própria, sem uma tentativa de expansão dos seus próprios interesses dentro da própria sociedade, digamos assim, ainda que não por meios estatais, né? Ele pode gerar o efeito oposto, ou seja, você pode deixar com que os outros, ou no caso o Estado, cresça mais ainda e vá te esmagando ainda mais, em função da sua própria omissão, digamos assim, ou de uma omissão conjunta, né? É claro que o indivíduo puro ali, sozinho, isolado, ele não tem a força que um tanto de gente tem. Né? Inclusive, para falar em termos inclusive do Bastiat, né, que é o liberal francês, o Bastiat, o que é a lei para ele? É quando muitas pessoas se juntam para fazer valer a propriedade e a não agressão, por assim dizer, né? Embora ele não usava naquela época o conceito de não agressão. Mas para ele a lei é isso. Ou seja, você tem aí uma vontade dos indivíduos de terem suas posses e de não serem agredidos injustamente. Então as pessoas, vendo isso, elas se juntam e criam aquilo que chama de lei para assegurar isso aí. Certo? Então, mesmo nesse sentido mais básico, mais minimalista de lei, entre aspas, né, porque eu pelo menos interpreto o Bastiat como isso, né, uma lei mínima, né, porque ele mesmo criticava o direito quando o direito ele ia se expandindo, e já na época dele na França ia só se tornando privilégios. Né? Ele já previu que o Estado ia se tornar o meio dos privilégios e principalmente a questão da lei, em volta da qual todo mundo ia querer estar, justamente para cada vez mais conseguir mais privilégios. Né? Então, Bastiat, há mais de 200 anos atrás, já tinha previsto isso, que é justamente o que a gente vive atualmente, certo? Mas então, essa própria pressuposição mínima aí das pessoas se juntarem para então
assegurarem as posses umas das outras ou não deixarem que, né, a violência seja cometida de modo muito injusto, já pressupõe um mínimo de organização de vários indivíduos que, voltados, obviamente, aos seus próprios interesses, querem assegurá-los. Ou seja, mesmo uma lei mínima, ela não pressupõe um indivíduo isolado, obviamente. Ela já pressupõe ele em ação dentro deste campo que eu digo ali do social, que na verdade é a interseção dos interesses. Mas que, para que esses interesses de fato sejam em parte assegurados, você precisa dessa interação, digamos assim, de um modo ou de outro, mais ou menos. Óbvio que numa sociedade cada vez mais livre, ou seja, em termos livres, em termos econômicos, né, com menos Estado, menos política intervindo em tudo, é claro que esses interesses, ou essa interseção, esse social, entre aspas, ele vai ficar menos invasivo, digamos assim. Né? Essa é a ideia. Porque o que acontece atualmente é que essa interseção dos interesses pode também fazer com que não a interseção em si, né, mas o que tem acontecido atualmente é que há um desequilíbrio dos poderes, certo? Ou seja, como você tem, por exemplo, o Estado com as armas, né, as pessoas já não têm mais meios de se impor em termos bélicos e daí em diante, como havia no passado. Dentre outras coisas, tá? Apenas um exemplo. Você desequilibrou os poderes de um modo muito grande. Então, o que acontece aí é que os próprios interesses de determinadas castas, eles são mais privilegiados em detrimento de outros. E é por isso que a gente tem justamente esse desequilíbrio. Então, mas é isso. Tudo isso exemplifica que, né, isso também que eu acabei de falar é mais um exemplo de como, quando essas castas aí adentram o Estado ou o direito, elas também podem agir contra este indivíduo que apenas estava pensando em si mesmo e não fez nada para se opor a esta tirania, entre aspas. Tá? Próximo exemplo, número 3, linguagem e costumes. Também, por que as pessoas agem de certo modo, elas não desprezam completamente a influência dessas coisas. Digamos assim, elas poderiam falar, faça o que quiser com a linguagem, com os costumes, eu não estou nem aí, eu só vou viver minha vida quieto e acumular bens materiais, viajar e não estou nem aí mais para nada. Mas por que isso não é feito, né, de um modo... Por que isso não se justifica ou se justificaria? Precisamente porque a linguagem e os costumes também são meios de poder e, portanto, eles vão influenciar nessa interseção de interesses. E, portanto, vão influenciar também nas várias necessidades e satisfações do indivíduo. Por exemplo, né, uma linguagem neutra, né, que é o pronome neutro, essas questões que estão sendo discutidas agora. A primeira coisa que o indivíduo poderia fazer, né, se pensasse levando em conta, né, ou expandindo essa questão do meu amigo, é simplesmente desprezar as questões e deixar os ideólogos mexerem na linguagem do jeito que quiserem. Né? Mas a primeira coisa que o indivíduo, na verdade, já colocaria a si mesmo, quando olhasse para isso, bom, então todos os meus livros que eu já li na minha vida, ou todos que eu tenho, ou todos que eu escrevi, tudo isso tem que ser desprezado. Por quê? Porque todos eles estão numa linguagem que tem o masculino e o feminino, por exemplo. Certo? Então, pelo próprio interesse do indivíduo, para ele não é bom que aquilo ali seja completamente modificado. E é por isso que ele vai agir em prol para uma não modificação, no caso. Ou para outra modificação que seja. Né? Aqui só estou dando um exemplo. Não necessariamente estou julgando. Tá? Esse seria um exemplo. Outro, a questão dos costumes. Então, a mesma coisa. Se você tem um vizinho, né? E vamos supor que ele está pondo um som alto todos os dias.
se a gente desprezasse completamente a questão social, entre aspas, não teria porquê ou não existiria razão para você ir lá e mandar ele parar. Mas justamente porque ele está ferindo o seu interesse de não escutar a música, né? Ou de ficar na sua casa em silêncio. E, portanto, você tem que ir lá e fazer alguma coisa. E quando você faz essa outra coisa, ele tem interesse de pôr som, você não tem. Né? Aí o que vai haver então aí? Vai haver uma interação social no sentido de uma interseção dos interesses. E essa interseção é, bom, como eu posso pôr som e você também põe som, é melhor que nós não coloquemos mais esse som dessa altura, porque um pode atrapalhar o outro. Então eles recuam, né, em termos de poder mesmo, e ficam na surra, digamos assim. Certo? E esse mesmo exemplo vocês podem pensar para várias outras coisas. É a mesma coisa, por exemplo, da vingança. Né? O que aconteceu ao longo do tempo? As famílias iam vendo que você matar, vamos supor, uma pessoa matava a outra, aí o familiar ela vingava, aí virava uma vingança eterna, certo? E as pessoas percebendo isso por interesse próprio, não por altruísmo, não por coletivismo, mas por interesse próprio mesmo. Eu não quero ver minha família destruída. Então, a gente cria ali um mecanismo de lei, certo? A partir dessa interseção de interesses, que então é tido como um mecanismo social, entre aspas, né? Mas já nessa visão minha da interseção de interesses, é completamente explicável. E então, né, você tem mecanismos ali legislativos que, digamos, vão mexendo também na questão dos costumes, né, porque anda junto essas coisas, e as pessoas então tendem a não vingar dessa mesma forma como já existiu, certo? E aqui nem sequer estou defendendo o mecanismo como bom ou não, ou se, talvez existam outros meios, por exemplo, de leis privadas, né, como já vem pensando outros autores, mas a discussão aqui não é essa, né? Estou dando apenas exemplos para adentrarmos melhor o tema. E por fim, a questão do mercado sexual. É um tema que eu já tratei em outro vídeo, na verdade eu só introduzi um pouquinho, né? Mas eu acho um tema importante porque é um tema mais novo, digamos assim, enquanto economia, Estado, direito, linguagem, costume já é um tema, né? Que já vem de séculos aí, pensadores falando e tal. Mas o mercado sexual é algo mais contemporâneo, abordado aí por autores americanos e por canais aqui no Brasil também, livros, né, e tal. E basicamente o mercado sexual é o quê? Tá? Não tem nada a ver com prostituição, né? Ou melhor, tem a ver indiretamente, digamos assim, tá? Mas não é mercado sexual no sentido da prostituição. É mercado sexual no sentido de trocas. Então, as pessoas elas têm determinados valores, entre aspas, dentro do mercado sexual, segundo essa teoria, que não é minha. Então, só estou expondo dentro desse mercado de trocas, certo? Porque é um mercado de trocas. Então, eu sou Thiago, tenho essa altura, tenho esse corpo, tenho esses bens, etc, etc. Né? E talvez tenha outra pessoa que me interesse ali e a gente vai trocar nas nossas companhias, digamos assim, certo? Cada um oferecendo ao outro que pode. Então, por isso que é mercado. Né? Mercado nesse sentido das trocas. Então, não é mercado no sentido negativo, que às vezes se atribui, mas mercado no sentido puramente que as pessoas estão valorando e trocando as coisas. Certo? No caso, sexo, mas não só sexo. Trocando relações, digamos assim, né? Não necessariamente apenas sexuais. Certo? Por exemplo, uma pessoa que casa com a outra, ela está dentro do mercado sexual, digamos assim. Apesar de alguns teóricos acharem que quem se casou, digamos que está saindo do mercado sexual. Né? Mas na verdade hoje a gente sabe que na verdade não está saindo, principalmente porque na sociedade atual, como tudo está interligado, as pessoas continuam em mídias sociais, etc, etc, elas estão sendo valoradas dentro do mercado sexual, mesmo quando casadas. Né? Então, hoje em dia, esse fenômeno se complexificou a esse ponto de a gente não poder falar que necessariamente quem casou apenas saiu do mercado. Né? Então, porque quando a gente pensa um produto, né, sei lá, essa caneta aqui, né, se ela não está à venda, não necessariamente ela está dentro do mercado, certo? Porque ela vai entrar no mercado se eu a colocar para a venda, digamos assim, no mercado de bens e produtos normal. Mas então, se a gente leva esse mesmo raciocínio para esse mercado sexual aí, entre aspas,
se a gente leva para isso, a gente não consegue configurar essa mesma ideia. Por quê? Justamente porque enquanto essa caneta aqui é algo passivo, ou seja, ela depende da minha ação sobre ela, né, para ela ser incluída ou não no mercado, os seres humanos são agentes ativos. Né? Então eles podem se colocar dentro do mercado sexual, mesmo quando o outro acha que ele não está mais. Então, por exemplo, a traição ela é isso. Né? A traição é o quê? Basicamente, vamos supor que duas pessoas se casaram. Então, quem está casado e não traiu se julga fora do mercado sexual. Mas o outro que traiu, ele está casado, ou seja, não era para ele estar dentro, entre aspas, do mercado sexual, mas ele se coloca ativamente dentro do mercado sexual novamente. E, portanto, ele trai. Né? Mas isso também são questões complexas, porque tem a questão da subjetividade, no sentido de até que ponto também, se você apenas falar ou mandar fotos, alguma coisa para outras pessoas tendo um relacionamento, isso vai ser traição. Então, nesse sentido, mesmo que a consumação carnal da traição não ocorra, podem para outras pessoas, segundo certas subjetividades, existir outros tipos de traição. Então, nesse sentido, as pessoas também estariam dentro do mercado sexual, certo? Mesmo que não consumem a questão carnal. Enfim, então é um tema bem complexo e que eu trago também porque, como vocês, para quem já conhece o canal, eu trago temas baseados nisso, né? Sobre as relações atuais, sobre a questão do amor, da dessacralização do amor, como eu fiz outros vídeos, então esse conceito de mercado sexual tem tudo a ver com isso também. Então, introduzido aí para vocês o que é o conceito, basicamente, de mercado sexual, vemos que ele tem tudo a ver com essa questão do individual e do social. Por quê? Por exemplo, a união em favor o exemplo que eu trouxe foi o seguinte: a união em favor da monogamia reconfigura o valor em geral. Por exemplo, tá? Quando a gente pensa em outras épocas, podemos pensar ainda hoje, né? Mas principalmente em outras épocas, onde a monogamia já era, digamos assim, que o centro, né? Não que ela não exista mais, claro que existe, mas sabe, mesmo que ela tinha um peso maior em outras épocas. Então, a gente pode pensar o que é a ação da interseção de, na verdade, o que é a interseção de interesses das mulheres dentro do mercado sexual gera em termos da monogamia. A gente vê que, por exemplo, se as mulheres se unem, tá, de algum modo cultural, seja como for, e elas, seja por elas próprias, né, ou seja por uma influência cultural na qual também estão os homens inseridos, obviamente, mas enfim, se elas unem e dizem, não, o sexo só vai existir depois do casamento. E então toda mulher que fizer sexo fora do casamento, alguma coisa assim, né, ou seja, fora dessa instituição monogâmica e daí em diante, ela será repreendida. Certo? Que em parte era o que acontecia no passado. Então se repreendia as pessoas fora dos relacionamentos monogâmicos. Mais do que hoje. Certo? Então, quando as mulheres se juntam, o que elas automaticamente fazem quando instituem isso aí que eu acabei de falar? Elas geram a escassez dentro do mercado sexual. E aqui continuando uma linguagem da economia mesmo, né? Escassez no sentido da escassez de produtos, né? Mas nesse caso na escassez sexual mesmo. Ou seja, o valor delas aumenta. Né? Então o valor do sexo aumenta. Por quê? Porque os homens no mercado mais livre, entre aspas, sexual, eles vão ter, em geral, mais abundância. Né? Hoje a gente sabe que por outros motivos não há essa abundância que se achava, porque grande parte das mulheres procura aquilo que é chamado de homem alfa e não os betas. Né? E aí mas é um outro tema, tá? Para um outro vídeo. Mas enfim, em geral é um pouco mais abundante do que no passado, obviamente, onde essas relações casuais ou esporádicas ou daí em diante elas eram menores, certo? Do que hoje. Então,
o valor desse sexo ele aumenta por causa da escassez. Ou seja, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque para a gente ver como que se era essa interseção dos interesses, nesse caso aí, nesse exemplo que eu estou dando das mulheres, faz com que o valor de determinada coisa mude e, portanto, o próprio mercado sexual, nesse caso aí, ele é reconfigurado. Ou seja, é um caso onde a ação dos indivíduos e a interseção dos interesses dele, no caso aí dos interesses femininos, eles fazem com que seja gerada determinada escassez e, portanto, os valores das coisas sejam hierarquizados de uma outra forma. Né? Ou seja, e se a gente pensa então que só o indivíduo isolado fizesse algo, né? Na verdade a gente percebe que esse indivíduo não consegue ele sozinho ter o poder suficiente para reconfigurar essa hierarquia aí dos valores, posta por uma escassez, por sua vez posta a partir daqueles interesses, da configuração daqueles interesses, e que nasce, por sua vez, da necessidade da interseção daqueles interesses mesmo. Por quê? Porque é uma interseção de interesse ali. Porque determinadas mulheres viram em determinadas situações, né, em determinadas épocas e daí em diante, que aquilo talvez as beneficiaria. E uma vez que beneficia, você junta em grupo e força aquilo, a existência daquilo. Por isso que a monogamia, se a gente pensar bem, ela poderia ser, inclusive, agora já fazer uma expansão, como uma espécie de socialismo sexual, se a gente pensar bem. Né? Por que um socialismo? Porque, no fundo, parte daquilo que a gente chama de socialismo é o quê? É se formar grupo de pressões, por exemplo, os sindicalistas fazem isso, né, para que você justamente reconfigure essas hierarquias de valores dentro do mercado. E exatamente por isso que o socialismo ele trava o mercado, certo? Porque se você cria tantos meios ali que você já não tem mais mobilidade dentro do mercado. Mas em parte a monogamia, principalmente a passada, era uma espécie disso, ou seja, ela trava o mercado sexual, porque só aqueles atos em prol da monogamia, digamos assim, seriam os viáveis. Então, se só aqueles são, gera-se automaticamente uma nova hierarquia de valores, uma nova escassez de determinada coisa e então se configura aquele mercado de determinada forma. Só que de um modo travado também, digamos assim, né? Porque não se pode, numa sociedade estritamente monogâmica, por exemplo, fazer muita coisa, né? Em termos sexuais, né? Então, eu digo que naquela sociedade onde as pessoas já cresciam, sei lá, casavam muito cedo, virgens e daí em diante, né? Estou colocando este caso aqui. Então, por aí vocês conseguem também ver este caso, ou seja, de como que esse mercado sexual ele tem tudo a ver com esse tema nosso do indivíduo social, certo? Eu acho que ele é um bom exemplo para isso, né? Para a gente conseguir ver essas dinâmicas aí de como os indivíduos interagindo eles acabam por configurar essas hierarquias de valor e daí em diante, certo? Então, para terminar, após isso, já a política afeta simultaneamente todos os pontos acima, embora seja também efeito de todos eles. E aqui eu ponho um adendo. Sendo isto, em parte, a causa de certa obscuridade que lhe é atribuída, ou seja, que é atribuída à política. Por exemplo, determinadas teorias da conspiração irão se usar justamente dessa obscuridade ou espécie de mão invisível política, que eu trago um termo de economia, mas fundo com essa questão da política, para tecerem seus fundamentos, uma vez que por suas relações e causas serem, em certa medida, obscuras, podem ser mais facilmente associadas a entidades diversas. Eu faço um pequeno adendo, né, para tentar explicar um pouquinho o porquê que existem tantas teorias de conspirações, teorias da conspiração em volta das questões políticas. Por quê? Justamente porque a política ela afeta todas aquelas coisas ali em cima, tanto o mercado sexual como a linguagem de costume, tanto o Estado de Direito, tanto a economia e daí em diante. Ao mesmo tempo que ela também é feita dessas coisas. Né? Tanto que a gente fala muitas vezes que quando se tenta
mudar a cultura pela política, você está se cometendo um erro. Por quê? Porque muitas vezes a política é já um efeito a longo prazo de determinada cultura. Então se a política ela é, na verdade, causa e efeito ao mesmo tempo, né? E isto é precisamente o que tento explicar aqui rapidamente no encontro de digressão, que faz com que ela tenha certa obscuridade nisso aí, porque a gente nunca sabe quais os efeitos, quais as causas, certo? Formando uma espécie de mão invisível política, entre aspas, e que, portanto, em função disso é que se consegue criar muitas teorias conspiratórias em volta desses processos políticos. Tá? E aqui eu já finalizo, né, esses pensamentos aí com uma questão que eu vou levantar para o próximo vídeo. Então, eu vou fechar esse vídeo já com uma questão que eu proponho para o próximo vídeo, que será a partir de um texto que eu estou escrevendo sobre política egóica e economia livre. Que é o seguinte, ó. Nasce assim a questão. Não seria a política precisamente o meio dos embates e, nesse sentido, um meio de poder, ou pelo menos da ação do poder, a partir dos quais as forças internas daqueles pontos de interseção se reestruturam continuamente? Ou seja, por que eu estou trazendo essa pergunta aqui? Justamente porque a questão inicial lá do nosso amigo era de por que não participar em eventos, em coisas políticas. Certo? Mas aqui então eu trago esta questão justamente para a gente pensar junto nisso. Ou seja, de que, então, o que teria a ver esta política, que aparentemente é um conceito generalizante, com todos estes meios aqui, que por sua vez, como nós vimos, nascem deste social, entre aspas, que na verdade não é mais do que a interseção dos múltiplos interesses. Ou seja, novamente a pergunta, não seria a política precisamente o meio dos embates a partir dos quais as forças internas, aqueles pontos de interseção, se reestruturam continuamente? Então, não seria por isso que os próprios indivíduos eles acabam, sem querer, adentrando na política, mesmo quando não querem, por exemplo, né? Justamente porque ela seria o meio desta guerra, né? A partir da qual as forças internas a estes pontos de interseção, por exemplo, economia, costumes, mercado sexual e daí em diante, se reestruturam continuamente. Essa é a questão que eu deixo então para vocês aí e que vou, em vídeos futuros, adentrar e tentar responder. Fechando então o vídeo, questões, portanto, para a gente unir lá com o início, com o título, questões, portanto, como o 7 de setembro, Declaração da Independência do Brasil em 1822, etc., seriam meios de afetar aquela interseção de interesses. Certo? Que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar aqui sobre o conceito de política. Beleza, pessoal? Então, teria muito mais coisa para falar aqui, mas já tem quase 1 hora de vídeo. Então, não vou me delongar mais. Espero que não tenha sido tão confuso aí esse vídeo, né? Tentei justamente colocar aí no papel para não ficar tão confuso, porque são questões que não são fáceis de falar, né? Até porque estou tentando introduzir alguns pensamentos próprios no meio disso tudo, então tudo isso deixa mais denso o vídeo mesmo. Mas estou tentando expor isso aí para vocês, até porque não tenho muita gente para conversar sobre essas coisas que eu venho pensando, teorizando e tal. Então, em parte o canal é para isso também. Ou seja, para tentar dialogar um pouco aí, se alguém quiser tentar colocar outros pontos aí nos comentários, né, ou criticar algum ponto e tal, né, acho que vai ajudar. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida também estarei à disposição para algum ponto aí. E até o próximo vídeo. Agradeço a atenção de todos. Abraço.